problema do Brasil hoje é mais ou menos o seguinte, é que nessa transição ao baixo carbono, que é um processo mundial ao qual qualquer país no mundo não tem, na verdade, a possibilidade de desviar, para o Brasil a questão se coloca nos seguintes termos. O grosso das nossas emissões atuais vem de setores considerados pré-industriais. Quase 60% ainda é o desmatamento e as queimadas nos vários biomas, a Amazônia, mas muito no Cerrado também, e acabaram de sair os dados sobre a Caatinga. E a agropecuária, principalmente a pecuária bovina, por causa das emissões de metano, que é uma coisa, inclusive, que no primeiro inventário, em 94, a gente não percebeu. Mas agora tem muito dado sobre isso. O problema é o seguinte, é que, então, por alguns anos, talvez 10 ou 20 anos, a gente vai ter basicamente essa tarefa de, primeiro, se possível, chegar a um desmatamento zero, e, por outro, procurar soluções para o problema da pecuária bovina, que não é uma coisa assim tão difícil, porque não depende de grandes inovações tecnológicas. Enquanto que, para todos os outros setores, não é possível resolver o problema das emissões, na indústria, nos setores, etc., sem inovações. E o Brasil não está investindo prioritariamente no seu sistema de ciência, tecnologia e inovação voltado para a questão energética, para a busca das soluções energéticas que poderão fazer essa transição, isto é, substituir as energias fósseis por energias renováveis. Isso é que significa essa transição. Justamente por ter partido de uma base limpa, agora, por exemplo, com as termoelétricas que foram construídas, a matriz já não é tão limpa assim. Então, o sentido, o processo é de sujar a matriz, contrariamente à maior parte dos países que estão reduzindo as suas emissões de carbono por unidade de produto, e às vezes de forma espetacular. Quando eles têm muitas dificuldades, o que acontece? Apesar deles conseguirem reduzir a intensidade, eles continuam sujos, muito mais sujos que nós. Mas, enfim, a questão central da agenda é a questão da pesquisa e desenvolvimento, e são pouquíssimas as empresas brasileiras que... Quando eu digo sistema de ciência e tecnologia, às vezes as pessoas pensam só em Ministério da Ciência e Tecnologia ou universidades, laboratórios e tal. Não é. O sistema é uma coisa bastante ampla e envolve também a pesquisa das empresas. De um lado, há um certo comodismo derivado dessa nossa vantagem comparativa. Veja bem, quando a gente fala vantagem comparativa e não competitiva, a gente está se referindo a vantagens que vêm da geografia, digamos assim, tá certo? Das circunstâncias naturais. E o Brasil é abençoado nesse sentido. Vantagens competitivas são aquelas que você conquista com a aplicação do conhecimento. Né? Então, como nós temos vantagens comparativas, de ordem natural, geográfica, etc., isso nos leva a ser comodistas nessa questão. Então, até é admirável que a gente tenha tido tanto sucesso na questão do etanol. Né? Por outras circunstâncias que dá para explicar por que isso aconteceu, etc. Mas corremos o risco, inclusive, de perder a vantagem que a gente conquistou no etanol nessa questão da segunda geração. Quer dizer, os investimentos que estão sendo feitos nos Estados Unidos no etanol de segunda geração são tão pesados que, por mais que o Brasil agora resolvesse, e não resolveu, mas se resolvesse, mesmo assim ia ser muito difícil. Mas, além disso, de ter essa espécie de comodismo, é um problema muito sério, porque, apesar daqui a gente ter ouvido empresas que, em princípio, estão preocupadas com a questão, tentando dar uma resposta, etc., não é essa a tônica, por exemplo, da Fiesp ou mesmo da CNI. Houve um grupo de empresas, grandes empresas, das quais duas estavam representadas aqui, que no mês de agosto do ano passado se reuniram em São Paulo, no jornal Valor, e fizeram um ato e divulgaram uma carta endereçada ao governo federal. Isso foi fundamental para a mudança da posição no governo, não porque no governo não tivesse gente que pensasse assim, mas o ministro do Meio Ambiente, que tinha sempre essa posição e que estava relativamente enfraquecido, saiu ganhando muito com isso, porque à medida em que essas grandes empresas tomaram essa posição, o Itamaraty, que sempre foi muito sensível ao pensamento do empresariado, alterou completamente a sua posição. No que virou a posição do Itamaraty, já eram 2 ministérios. No caso da ciência e tecnologia também, então, nós tivemos uma posição boa em Copenhague, porque houve uma mudança rápida do governo por causa dessa
mudança na correlação de forças, em grande parte influenciada por esse ato dessas grandes empresas em agosto do ano passado, nesse evento. Agora, eu queria chamar a atenção pelo seguinte: nós tivemos 2 exemplos aqui de empresas que estão investindo em pesquisa, ciência, tecnologia e tal. O caso da Petrobras, que é talvez o principal, uma empresa estatal, e a Vale, que agora, recentemente, começou a investir. Mas isso são mais ou menos, esses fatos são mais ou menos como pérolas no Brasil, porque as empresas brasileiras, industriais ou não têm um comportamento de ter pesquisa, inovação. Então, quando eles falam que eles dão valor à tecnologia, etc., em geral, eles estão se referindo ao fato de que, quando surgir uma tecnologia razoável, eles provavelmente vão adotar. Mas isso não serve como estratégia para o Brasil, porque aí seria mais ou menos como dizer o seguinte: nós vamos deixar que os outros países inovem e depois nós vamos ficar dependente disso que normalmente no vocabulário internacional chamam de transferência de tecnologia, mas que na verdade é importação de tecnologia do nosso ponto de vista. A gente tem que comprar no balcão, né? Isso seria o desastre do meu ponto de vista. As coisas que têm que ser feitas, elas vão depender do próximo governo, porque em ter um plano bom, estratégico, em termos de prioridade para a ciência e tecnologia, não é uma coisa que você faça da noite para o dia, e nós temos que aproveitar o começo do próximo governo e torcer para que, seja quem for que ganhar, durante o processo, tenha se convencido dessa prioridade.